Ó, o Arthur Igreja está com a gente aqui. Ele é especialista em segurança digital, em tecnologia e segurança digital. Arthur, bom dia para você. Obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. O Arthur que está em áudio e vídeo com a gente. Se você quiser acompanhar, é só você entrar no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Só porque eu falei, ele saiu. Mas ele vai voltar. Olha só, a tecnologia tem isso de mágico. Ele vai e volta. Ô Arthur, diz uma coisa para mim, falando sério. O ministro da Saúde, lógico, tentar tranquilizar, dizendo que o governo tem backup de todos os dados que foram subtraídos. Se isso for verdade, e a gente tem que acreditar no ministro, isso é metade do problema resolvido. A outra metade são os dados que estão com esses bandidos, né, Arthur? Exatamente. O teu comentário é preciso, porque nós temos duas dificuldades, né? Primeiro, os bandidos falaram que apagaram os dados, né? Então, agora que nós temos que ver quais estruturas que o Ministério da Saúde tinha para poder trazer os sistemas de volta. Então, se de fato eles têm backup, se eles vão conseguir colocar isso no ar rapidamente, se isso não afetou os sistemas, porque uma coisa é sequestro de banco de dados, outra coisa é indisponibilidade dos sistemas em si, né? E você tem toda a razão, porque os bandidos, nesse momento, por que eles colocam as vítimas, né, as empresas, e nesse caso o Ministério da Saúde, de joelhos? Porque eles tentam extorquir um pagamento, né, para poder fazer a reposição do sistema. Agora, se não houver esse pagamento, o que pode acontecer é que eles podem fazer um vazamento de dados ou eles podem vender essas informações, né? Então, quer dizer, o dano, por mais que o sistema volte nas próximas horas e nos próximos dias, o dano pode ser ainda maior caso aconteça esse vazamento ou comercialização dos dados. Lembrando que são dados únicos, né? Não, nós estamos falando aqui de usuário e senha que dá para trocar. Nós estamos falando de, possivelmente, endereço, dados sobre vacina, CPF, RG, telefone. Quer dizer, não tem como trocar essas informações, né? Agora, Arthur, esse não é o primeiro caso, né? Há casos já no Brasil e fora do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco desse tipo de ataque, o vírus que foi utilizado, que tipo de característica esse ataque tem? Esse ataque é o que nós chamamos de ransomware, né? Ou seja, são ataques que têm como prerrogativa fazer esse sequestro das informações. Normalmente não é através de vírus, tá? Então, o que acontece, eles usam ou engenharia social. O que é engenharia social? É tentar entender quais... Será que atacaram a gente também? Possivelmente. Não. Nosso sistema é Voltei? inviolável. Voltou. Falei para você, o nosso Voltei. sistema é inviolável. Diga aí, Arthur, você estava explicando esse tipo de ataque. Então, eles tentam usar a engenharia social, que na verdade é tentar descobrir se alguém está usando uma senha frágil, se alguém não cai num daqueles links maliciosos. Então, normalmente é esse caminho. É o mesmo caminho que é usado para tentar te levar para um site que não existe, te levar a fazer um Pix. Então, eles tentam atacar as pessoas, os colaboradores da organização, né? E aí eles conseguem acessar os sistemas, eles conseguem violar as camadas de proteção. Então é algo muito orquestrado, é algo muito estudado e infelizmente está acontecendo no mundo inteiro. Então nós tivemos, por exemplo, na Alemanha, não muito tempo atrás, já que o assunto aqui é saúde, nós tivemos dezenas de hospitais que simplesmente tiveram que parar de funcionar porque eles estavam sob ataque. Então é gravíssimo isso. Agora, Arthur, como você falou, são vários ataques, né? Tem aumentado, inclusive, né? Tem ficado mais frequente, infelizmente. Esses casos demonstram o quê? Uma fragilidade da estrutura. Por exemplo, a Natália disse pra gente agora que o site do Ministério da Saúde já voltou, mas o aplicativo Conect SUS ainda não. Isso poderia ser evitado se a gente tivesse uma estrutura melhor, uma condição melhor ou não? Ou é inevitável mesmo? Olha, sofrer o ataque é inevitável. Então, os golpistas eles ficam procurando quais são as estruturas mais frágeis. Então, esse aqui eu acho que é o ponto importante. O que acontece? Eles tentam atacar muitas empresas, muitos órgãos o tempo inteiro. E aí, eventualmente, eles encontram uma fragilidade. Então, o que fica evidente aqui é que o ataque, para você ter ideia, quando uma pessoa compra um smartphone, a janela de ataque é de minutos. Então, a partir da hora que você compra um smartphone e ativa ele, ou um computador, minutos depois você já vai sofrer a primeira tentativa de ataque.
A questão é quão bem protegido você está. E aí o que fica evidente é que o Ministério da Saúde, além de muito visado, além de muito crítico, não estava com as estruturas de proteção adequadas, né? Nós estamos conversando com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e segurança digital. Agora, Arthur, voltou o site do Ministério da Saúde, o ministro Queiroga diz que tem backup, mas isso não é suficiente, como você já explicou. Como é que funciona? Como é que os outros casos equivalentes pelo mundo foram solucionados? Porque eu imagino, ou se prende essa gente, na polícia, numa eficiência incrível, consegue localizar e prender essa gente, e aí tudo bem, ou então vai ter que pagar o resgate para garantir que os nossos dados não serão vazados, e mesmo pagando esse resgate, digamos, há alguma garantia de que eles não vão ter um outro backup para usar isso de outra forma? Não, não tem garantia nenhuma, porque o que nós estamos falando aqui, a palavra certa é sequestro, né? Então, a partir da hora que a pessoa paga um sequestro, não quer dizer que a vítima, no caso aqui os dados, que ela será solta, né, com saúde, né? Então, o que acontece historicamente é que tem determinadas empresas e órgãos que acabam pagando, não é o que é aconselhável, né? Aconselhável é tentar fazer uma rápida investigação, tentar restabelecer o sistema, mostrando para os golpistas que o dano potencial que eles causariam não é tão grande assim. Por isso que o segredo agora vai estar na transparência, na agilidade e na eficiência do Ministério da Saúde e dos órgãos de investigação. Se o Ministério da Saúde conseguir demonstrar força nesse momento e não titubear, ele demonstra que, olha, você me atacou, mas, enfim, eu não estou acusando o golpe, né? Então, a pior alternativa é fazer o pagamento, porque você continua refém dos golpistas de qualquer maneira. Pode ser que eles cumpram a palavra, pode ser que não. E pior do que isso, você cria um sistema de incentivo que os golpistas entenderam o seguinte: então tá, eu ataquei tal empresa hoje, eu ataquei tal ministério amanhã, isso se torna extremamente lucrativo justamente porque as organizações acabam pagando, né? Sim, e nesses casos o pagamento, quando feito, e você já falou que não é o que tem que ser, não é a solução longe disso, mas quando feito, ele é feito em criptomoeda, é isso, Arthur? Exatamente. Normalmente o caso é o uso de criptomoedas porque elas não são rastreáveis, né? Então, é aquela velha história da tecnologia, né? Ela tem lados positivos e lados muito malignos, né? Até por isso que as criptomoedas, no início, elas foram usadas para lavagem de dinheiro, elas foram usadas na Silk Road, que era uma plataforma para venda de drogas online, né? Então, era um grande e-commerce de drogas, justamente porque os golpistas achavam que eles estavam impunes, né? Daí, o que acontece é que eles foram pegos, foram presos, enfim. A internet é muito difícil você não deixar rastro, mas o fato é que esses golpistas são profissionais, eles conseguem criar camadas extremamente complexas. Normalmente são grupos que são orquestrados em vários países, vários diferentes países, então também tem essa complexidade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, né? Você tem golpistas atacando que eles podem estar do outro lado do planeta. Então, enfim, o mundo digital traz toda essa dádiva, né? O fato de nós podermos nos conectar aqui, conversar, levar informação para muitas pessoas, mas também tem esse lado obscuro, né? Sim, quer dizer, levando tudo isso em conta, por mais eficiente que seja uma investigação da Polícia Federal e tal, por mais competente que seja essa estrutura, para localizar essa gente não é fácil, né? Está longe de ser simples, porque quem consegue atacar um ministério de um país como o Brasil, nós não estamos falando aqui de amadores, nós não estamos falando aqui de pessoas que se reuniram e acabaram encontrando uma pequena brecha, né? Então, infelizmente, nós estamos falando de quadrilhas especializadas e muito especializadas. Quer dizer, isso leva a crer também que a gente espera que esse caso seja solucionado, até porque isso cria todo tipo de dificuldade. A gente conversava agora há pouquinho, Arthur, com o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, e ele falava da dificuldade que essas horas de apagão, né, de site fora do ar, de aplicativo fora do ar, só esse período já causa uma dificuldade enorme, porque é difícil você controlar, ter noção de quantas pessoas foram vacinadas, como é que está o processo previsto para o dia de hoje. Você imagina o estrago que isso vai provocar, só levando em conta as horas em que o sistema não foi restabelecido. Para além do fato desses dados estarem na mão de pessoas que podem fazer o que quiserem com eles.
Isso faz crer que, mesmo superado esse ataque, se ele for superado com sucesso, que a gente precisa pensar com seriedade como é que se evita que novos casos aconteçam, principalmente em órgãos essenciais como saúde, educação, enfim. Exatamente, o ponto é esse, né? Então fica um alerta aqui para as empresas, e não só as grandes empresas, né? Quando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor aqui no Brasil, muitos achavam que isso era um papo para as empresas de tecnologia ou para as grandes empresas, né? Então, nós temos que lembrar que a sensibilidade dos dados vale para qualquer negócio. Traduzindo, se você tem um negócio de bairro e você está armazenando informações dos seus consumidores, você está tão suscetível ao LGPD quanto uma empresa gigante, né? E hoje, o fato é que toda empresa é uma empresa de tecnologia. Infelizmente, nesses momentos é que nós lembramos disso, né? Desde aquele caso que nós tivemos na Inglaterra, de uma companhia aérea que ficou sem sistema e ela ficou por dias sem colocar um avião no ar. Recentemente, nós tivemos uma grande varejista no Brasil que também ficou por dias sem conseguir aceitar pagamento. Tivemos uma empresa que faz processamento de proteína que ficou com as suas unidades fechadas. Então, fica aqui o alerta não só para as entidades governamentais, o dano que você citou é isso mesmo. Então, imagina só, a pessoa que está indo se vacinar hoje, quando que esse sistema vai ser restabelecido e essa vacina vai ser registrada? A pessoa que está indo viajar, que depende de um registro como esse, de repente não consegue fazer o acesso. Então, o impacto na vida das pessoas não pode ser menosprezado. Nós não podemos simplesmente tratar de forma leviana e falar o seguinte, foram poucas horas, daqui a pouco volta o backup e está tudo certo. Não é bem isso, né? Arthur, para encerrar, levando em conta a sua experiência e tal, você acha que vai ser qual o desfecho dessa história? Olha, eu realmente espero que o Ministério tenha backup. Eu realmente espero que eles consigam, de fato, restabelecer o sistema, parte dele ainda hoje, como já aconteceu com o site, né? Mas o site ainda é uma interface menor, né? O mais grave aqui é o vazamento dos dados em si. Então, nós devemos ter muitas notícias nos próximos dias, ao longo do final de semana. Mas o grande X da questão é como vai acontecer esse contato, essa negociação com os golpistas. Qual é a estratégia que o Ministério da Saúde, que o governo vai adotar nesse momento em que eles vão entrar em contato? Historicamente, nós já tivemos todo tipo de desfecho. Nós já tivemos governos e empresas que tentaram fazer esses pagamentos na surdina, ou seja, de um lado falando, não, nós temos pleno controle da situação, e do outro lado eles estavam fazendo esse pagamento. Então a história ela pode ficar ainda mais feia, né? Ter uma mancha ainda maior. Espero que tudo isso seja resolvido com muita agilidade e principalmente com transparência. Tá certo. Arthur Igreja, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Espero que não, mas acho que a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto, tá bom, Arthur? Obrigado, até a próxima. Um abraço. Valeu, Arthur Igreja, especialista em tecnologia e segurança digital, falando sobre essa situação ainda por ser esclarecida e principalmente por ser solucionado esse ataque hacker ao aplicativo Conect SUS e ao site do Ministério da Saúde. Agora